Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Conversando Doutrina Espírita, hoje que é dia 29 de julho de 2022. O programa Encontro com o Espiritismo, apenas como um esclarecimento para quem não sabe, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E o objetivo do programa Encontro com o Espiritismo é apenas para tirar as dúvidas das criaturas que não conhecem o Espiritismo e o condena. O condena, eu diria, levianamente, porque não se pode condenar nem absolver uma coisa que não se conhece. Então, qualquer julgamento que se faz sobre o Espiritismo sem conhecer o Espiritismo é um julgamento que não pesa, é inútil, não tem peso esse tipo de julgamento, porque a criatura não conhece o Espiritismo. E gostaríamos de dizer que o Espiritismo ainda é muito ignorado, é esse desconhecido, que muitos espíritas, até que se dizem espíritas, e que simpatizam com o Espiritismo, mas que se dizem também espírita pela crença no Espiritismo, não conhecem o Espiritismo porque não leram as obras de Allan Kardec. Só conhece o Espiritismo quem lê as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os 5 primeiros livros do Espiritismo. O primeiro, que é o Livro dos Espíritos, trata da doutrina de uma forma geral, mas trata também de todas as filosofias espiritualistas do planeta. Agora, como especialidade, o Livro dos Espíritos trata de doutrina espírita, e é um livro que trata da imortalidade da alma, a existência de Deus, a existência do espírito, sobrevivência do espírito, como já dissemos, que é a imortalidade, a manifestação dos espíritos que está em toda a humanidade, em todos os recantos da terra, que os espíritos se comunicam. Aí trata também da evolução dos espíritos, dos anjos, dos arcanjos, enfim, da reencarnação, da lei do karma, da pluralidade dos mundos habitados, diríamos, das comunicações dos espíritos de uma forma geral. Então, é o que trata o Livro dos Espíritos de uma forma geral. Então, como especialidade, apenas para esclarecimento de quem não sabe, o Livro dos Espíritos, que se constitui de 1019 perguntas de Kardec e resposta dos espíritos superiores, trata destes assuntos todos e muito mais. E pode-se dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento universal. Está no Livro dos Espíritos, e que interpreta inclusive a Bíblia. Não é a Bíblia que interpreta o Espiritismo, é o Espiritismo que interpreta a Bíblia. O Livro dos Espíritos, especificamente, ele interpreta a Bíblia. Mas muita gente que não conhece, e há muita gente que não sabe o que é o Espiritismo, e até que acha que o Espiritismo é condenado pela Bíblia, porque os fanáticos pela Bíblia acham que a verdade, na sua totalidade, está na Bíblia. O que não está na Bíblia, mesmo que sendo a maior verdade, mas esteja em outros livros, logo não é verdade. E nem a Bíblia considera.
é uma interpretação falsa do fanatismo religioso. O Espiritismo está na Bíblia, está. Não está com o nome de Espiritismo, mas está os fenômenos, os princípios em que o Espiritismo se monta, se baseia. Esses princípios estão todos na Bíblia. Logo, a Bíblia, para a decepção dos cabelos da Bíblia, a Bíblia aprova o Espiritismo. E o Espiritismo, na recíproca, também aprova a Bíblia. Logo, ambos se confirmam. A Bíblia afirma o Espiritismo e o Espiritismo também confirma a Bíblia. Então, esse é o livro dos Espíritos. E temos os 5 livros que nós acabamos de narrar, que consideramos a primeira enciclopédia espírita, devido à universalidade de temas, de assuntos, ligada a todos os ramos do conhecimento humano. Logo, são esses 5 livros de Allan Kardec, esses 5 primeiros, o que se pode chamar da primeira enciclopédia do Espiritismo. Além de outras obras que Allan Kardec escreveu, paralelamente, ao mesmo tempo, o Principiante Espírita. O que é o Espiritismo, que é um diálogo de Kardec com o sacerdote. Que mais, vamos ver, a Prece, também é outro livro de Allan Kardec, A Obsessão, que é outro livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, que é uma coletânea de artigos de trabalho que Allan Kardec, quando desencarnou, deixou nas gavetas do birô. Os seguidores da época de Allan Kardec juntaram esse material e publicaram mais um livro que se chama Obras Póstumas. Além desse trabalho, Allan Kardec fundou a Sociedade Espírita de Paris, em janeiro de 1858. O Livro dos Espíritos, apenas para esclarecimento, foi publicada a sua primeira edição, com apenas 501 perguntas de Kardec aos Espíritos, a 18 de abril de 1857. A segunda edição, um ano depois, completa e acabada, e que perdura até o momento, com 1019 perguntas de Kardec e respectiva resposta dos espíritos superiores que formavam o Conselho de Espírito que administra o planeta Terra e que dera as comunicações através da mediunidade, através de meios. Então nós temos aí o Espiritismo, mas além dessas obras que Allan Kardec, quando desencarnou, deixou fundadas, apenas também como aditivo de esclarecimento para os que não sabem, ele deixou também 12 volumes da Revista Espírita. São 12 volumes. Cada volume contém 450 a 600 páginas, que na totalidade dão quase 5.000 páginas, os 12 volumes, que pode-se considerar a segunda enciclopédia do Espiritismo, devido à vastidão, à universalidade dos temas que Allan Kardec aborda nessa revista. E nos livros espíritas de uma forma geral. O que Kardec não abordou nas obras da codificação, ele aborda numa espécie de tribuna livre, como ele próprio diz, nos 12 volumes da Revista Espírita. Então nós temos aí o que se chama exatamente o Espiritismo, que ainda é bastante ignorado. E de maneira que depois desse preâmbulo sobre o Espiritismo, para quem não o conhece, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos a pergunta de um cidadão, que ele pergunta: há quem diga, a pergunta dele é esta, há quem diga que o universo é obra do acaso. O que diz a ciência do Espiritismo a esse respeito? Na realidade existe a escola filosófica materialista e ateia
que chega a afirmar que o universo, a natureza e toda a criação de Deus são obra do acaso criador. Mas o Espiritismo não pensa assim, nem ensina assim. O Espiritismo ensina que não existem acasos, existem causas. Causas gerando efeitos, efeitos se transformando em causas, causas essas gerando novos efeitos, e esses efeitos se transformando em outras causas, e assim por diante. De maneira que, diante desse raciocínio dos espíritos, no livro dos Espíritos, pode-se dizer que não existem acasos criadores, existem causas, e a causa de tudo e de todas as coisas é o próprio Deus, que é o autor da criação. E, portanto, é o imperador do universo, é Deus. E nós poderíamos remontar a primeira pergunta que Allan Kardec faz ao Conselho de Espíritos Superiores, no Livro dos Espíritos. É a primeira pergunta que se constitui portal de entrada para todo o conteúdo da obra O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores: que é Deus? Desculpe, a garganta. Que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a causa primeira de tudo e de todas as coisas. Ou seja, é a inteligência suprema do universo e causa primeira de tudo e de todas as coisas. Mostrando os espíritos que não existe outra inteligência superior a Deus, nem igual a Deus no universo. Tanto que os espíritos dão a resposta: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. Então Deus é o que? É a causa sem causas. É a única causa sem causa que existe no universo. Deus é o criador do universo. É o criador da natureza. Nós somos a criação ou a obra-prima de Deus. Nós, os espíritos, somos a obra-prima de Deus. E não somos vítima, diríamos, não somos a consequência de uma causa, de um acaso criador. Nós somos o quê? A consequência de uma causa criadora, que essa causa é Deus. Então, Deus criou o universo, criou. Do universo nasceram as galáxias. As galáxias no conjunto são as Via-Lácteas. No conjunto das Via-Lácteas vem as nebulosas, que são viveiros de mundos, viveiros de sóis, de estrelas. E cada estrela que tem no universo é um sol. E em torno de cada sol desse aí gira milhões e bilhões de mundos, de planetas. Muitos deles habitados e outros em formação e próximo de um começo de habitação. Mostrando que o universo, a criação de Deus, não é o próprio Deus. É uma criação de Deus. A criação está em Deus, mas não é o próprio Deus, na visão da filosofia e da ciência do Espiritismo. Deus não é o universo, mas Deus está no próprio universo, sem que ele seja o universo e sem que o universo seja ele. São separados, como o autor de um quadro. Um quadro artístico, ele é obra do autor, mas ele não é o próprio autor. E nem o autor é o quadro. A mesma coisa é a natureza, e a mesma coisa é a criação universal. Então Deus é o criador do universo, mas ele não é o universo, nem o universo é Deus. Nós somos o quê? Desse mesmo raciocínio, nós somos
O próprio Deus, não. Nós somos fruto de um acaso criador? Não, porque não existe, como dissemos, acaso no universo. Existem causas criando efeitos ligados a causas. Allan Kardec mostrando que todo efeito parte de causas. E todo efeito inteligente vem de causas inteligentes. O efeito inteligente somos nós, os espíritos, a obra-prima da criação de Deus. Logo, somos criação de uma causa inteligentíssima, superior a nós, que é o próprio Deus. Mas não somos fruto do acaso, nem o universo é fruto do acaso. Esse acaso é fruto, é teoria, é hipótese, não é certeza, é hipótese de escolas materialistas e ateias, de filosofias ateias e materialistas. Então, dentro da pergunta do nosso companheiro, nós temos aí que Deus é o Criador do universo. Não é acaso criador, não. Causa criadora. É Deus, o Criador do universo. Pai de tudo e de todas as coisas. Foi Ele que nos fez. E nos fez para a evolução, o progresso, até nos tornarmos espíritos puros, que passaremos a compor o ministério celestial, quando nos tornarmos espírito puro, ao cabo dos milhões e milhões de anos para frente, passando por todos os mundos inferiores. Essa é a resposta do Espiritismo, baseado no Espiritismo, para a pergunta do nosso companheiro. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, encontro com o Espiritismo, que o tema foi acaso criador? Não, causa criadora, que é o próprio Deus. E voltaremos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos. E desejamos que todos tenham o sono de um espírito superior, embora não sejamos ainda. É o sono dos homens justos. Muita paz para todos.